tá em inglês, então desculpa, mas eu li tudo e eu descobri que eu não conseguiria fazer isso porque requer 16 gigas e pelo menos 2 semanas do computador ligado. Eu tenho 16 gigas, mas eu não estava a fim de fazer isso. Tipo, seria 2 semanas usando muito recurso da minha própria máquina. Então, eu descobri que o Google, ele deixa uma database para você usar, né, em um negócio chamado Teachable Machine, no qual você pode simplesmente alimentar a database do Google com alguma coisa que você quer comparar. Então, com isso, eu criei, uh, minha própria inteligência artificial que ela identifica se uma pintura é do Rafael ou do Da Vinci, com as probabilidades ali. Eu usei o TensorFlow junto com Keras, que são bibliotecas a parte do Python, como a professora mesmo está falando. É uma biblioteca focada em inteligência artificial, junto com Pillow, que é um editor de imagens usado no Python, o NumPy, que me permite fazer cálculos extradimensionais no próprio Python. E o resto é só firula para o código funcionar mesmo, para não ficar entrando muito em detalhe. Mas ele é só isso. Claro, fora o meu modelo que está aqui, mas o modelo só é um monte de números. E ele funciona só fazendo isso. Ele pede enter para continuar, para eu começar meu loop. Porque eu queria ficar testando, e para eu não ficar abrindo e fechando toda hora, eu criei um loop. Eu já deixei uma imagem aqui, essa imagem em específico, eu peguei ela porque algo que eu descobri é que o Da Vinci não tem muitas pinturas, e eu fiquei muito decepcionado com isso, porque era menos data para o meu modelo. Ele detestava pintar, era o que ele fazia com mais raiva. Ah, Aham. entendi. Ele Ah, gostava de escultura, ele gostava das pesquisas lá né, foram os eu precursores lembro, do helicóptero, ele O homem gostava de. vitruviano não é dele também, não é? é, Ele gostava de anatomia e ele pintava maravilhosamente bem, mas era o que ele menos gostava de fazer. sim, agora eu entendi. Isso faz sentido, porque eu vi muito mais projetos dele do que pinturas. Uhum. Aí eu peguei todas as pinturas que realmente foram atribuídas a ele, e tem algumas que não foram. Essa é uma delas, que não foram atribuídas a ele. Aí eu resolvi pensar, vamos ver se. Vamos ver o que a minha inteligência artificial vai achar disso, o que ela acha, de quem que é. Claro que só tem duas opções, mas ela acha que é o Da Vinci, com 87,4% de probabilidade. Se eu quiser ir de novo, se não, clique em Start. Um efeito, entre aspas, efeito colateral desse algoritmo que eu fiz foi que ele funciona com tudo. Então, eu posso usar qualquer imagem que eu quiser para ele dizer se é Rafael Da Vinci. É claro, se eu, por exemplo, pegar essa pessoa, ele vai falar que é Da Vinci ou Rafael, mas eu resolvi usar isso para justamente saber, tal pintor, ele se assemelha mais com Da Vinci ou com Rafael. Aí eu pensei em um que é um bem famoso também, que é o Botticelli. É, e aí eu vou pegar aqui qualquer pintura dele. É claro que isso não é a pintura dele inteira. Isso é um problema também, porque pelo Da Vinci justamente não ter muitas pinturas, o que eu fiz foi repartir as pinturas dele em vários blocos, pode-se dizer assim. Porque além de só ajudar o modelo, ainda me ajuda a ter mais data para o modelo. Então, vou pegar o nascimento de Vênus aqui. Eu vou testar, vou ver. Eu não testei ainda, eu não faço a menor ideia do que vai dar. Eu só pensei no Botticelli mesmo para testar na aula. Ele acha que é um Rafael com Olha, 99,74% de legal. probabilidade. Então, estranho, mas eu poderia ter mais de dois, porém seria mais complicado, porque é muito mais variável para mim ter que cuidar. E também eu descobri que
existem muitas pinturas que têm uma qualidade horrível na internet. E eu não queria usar isso. Eu queria usar justamente mais famosos para eu ter uma imagem melhor. E é basicamente isso. Dá para fazer isso com qualquer coisa. Ô, Inclusive... Sally, Hum? como que é criado aquelas pessoas? Então. Se quiserem, se alguém tiver paciência para traduzir tudo isso depois, essas pessoas são criadas de forma que eles dão, por exemplo, uma imagem aqui, como pode ver, ele pega detalhes de cada imagem que você provém para eles, para ir criando, montando. É como se fosse vários blocos. Ele pega divide... características de várias imagens para montar uma só. Isso. Mas isso leva um tempo, tem os cálculos aqui, se quiserem dar uma olhada mais. E o interessante é que... o interessante não, o mais engraçado disso é que eles tiveram que ir atrás de muitas imagens para isso funcionar. Porque uma coisa é você saber se uma pintura é feita por quem ou parece mais com quem. Outra coisa é você criar uma. Especialmente que uma coisa que você acaba aprendendo nessa parte de geração procedural na programação é que o ser humano é ótimo em detectar outros seres humanos. Então, se qualquer erro tiver um pouco, por exemplo, os olhos estiverem com cores diferentes, você vai pensar, essa pessoa realmente não existe. Então, acho que eles usaram 1.290 fotos de pessoas mesmo para ir criar esse tipo de imagem. Eles também fizeram com os outros, mas como eu disse, eles não saíram tão bem. Eu acho que, se eu não me engano, eles usaram bem menos imagens para fazer isso. Mas eles realmente só usaram... eles só usam blocos para criar uma pessoa. E é interessante que não existe... eles souberam fazer de uma forma que a etnia da pessoa não fique estranha, por exemplo... Proporcional. Proporcional. É uma palavra melhor. Inclusive, nessa imagem, eu consigo até ver que o corpo é de uma mulher. Não sei se vocês conseguem perceber. Sim. Professora, boa noite. O que tá rolando? Fiquei atrasada. Atrasada, né? Então, lembra na nossa última aula? Na nossa última aula, a gente falou de atividade complementar e tal, né? E aí o Salef falou que ele estava trabalhando, fazendo uns estudos com inteligência artificial. E aí ele falou se valia a pena ele apresentar, né? Se computava. Tá. Então ele está Entendi. apresentando alguns algoritmos, algumas ações que estão sendo feitas, né, no mundo da ciência relacionadas à inteligência artificial, tá? Aí daqui a pouco a gente volta para nossa aula de novo. Obrigada. Nada. Qualquer um pode fazer isso, não é tão complicado. O maior trabalho realmente está... O paper já fala tudo que você precisa realmente saber. Eles até disponibilizam, se você quiser usar a própria database de imagens que eles usaram. Se não me engano, são esses. Mas, de novo, você vai precisar de uma máquina boa e bastante tempo livre nas suas mãos. Para não dizer que você vai ter que deixar seu computador interditado por algumas semanas. E se vocês quiserem fazer isso, pelo menos a forma que eu fiz, vocês vão precisar do Python 3.7. O 3.7 ou menos, por favor. Se você pegar o 3.8, você vai passar por uma dor de cabeça que eu passei. Uma versão do TensorFlow que agora eu não lembro, depois eu passo para vocês se alguém tiver interesse, porque o TensorFlow não queria funcionar comigo nem ferrando, então tive que ir atrás para saber o que estava acontecendo. Então é uma versão mais antiga do TensorFlow. A biblioteca do Keras, que é uma subbiblioteca do TensorFlow. Ela não tive problema nenhum. Vocês vão precisar do Pillow, que é uma ferramenta... Porque é o seguinte, toda imagem que eu pego, o Pillow ele vai repartir essa imagem e pegar o centro dela
caso a imagem seja dessa forma, e colocar ela em 224 por 224. Por isso que no caso do DaVinci eu peguei vários blocos de 224 por 224. Ele geralmente pega só o centro da tela. Eu poderia deixar maior, mas isso ia requerer um tempo maior de processamento. Tanto é que, para o meu gosto, isso já está demorando o suficiente. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu queria que isso já estivesse funcionando, mas eu tenho que esperar um pouquinho. E eu não tenho essa paciência. Eu gostaria que fosse um pouco mais rápido. Mas é basicamente isso. Coloca SSD. Eu tenho SSD. Isso é com Porra, SSD. caraca, com SSD demorando aí lascou mesmo. Legal que você fala basicamente. Basicamente. É um hobby bem caro, se você realmente quiser ficar mais nessa parte de inteligência artificial. Porque, como eu disse, é algo que requer bastante processamento. Assim, se você quiser fazer igual o Paper fez, eu recomendaria mais de 12 ou 16 GB de RAM, porque o Windows mesmo, ele gasta, pelo menos acho que 3 GB de RAM só para estar funcionando. Claro que se você estiver usando o Linux é outra conversa, mas... então você vai querer um pouco mais de 16 GB de RAM, você vai querer, de novo, umas semanas disponíveis. Mas é isso mesmo. E um SSD, claro. Senão, você está ferrado. Muito bem. Então, tem que ter recurso. Eu descobri isso da pior forma possível, mas é algo interessante de se fazer. Se você pode, é algo bem legal, porque o resultado eu acho muito bacana. E é algo muito novo. É interessante que você realmente se sente fazendo algo atual mesmo. Você se sente por dentro da área. Geração Z tá on. Eu vou para o compartilhamento, então. Parabéns. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada. Eu tenho uma pergunta. Eu não entendi como que funciona as suas bibliotecas, porque tipo, como que gerou o código para identificar de qual pintura é fulano e de qual pintura é ciclano? Eu não usei as bibliotecas para fazer o meu modelo. Eu usei o Teachable Machine do Google, que é uma mistura da própria database deles com as imagens que eu forneci para eles. Mas eu não usei as bibliotecas. As bibliotecas eu usei para fazer o cálculo mesmo da imagem que eu mando. O modelo... O que eu não entendi é como que o programa ele consegue identificar com a imagem. Ele pega a imagem, porque todas as imagens são basicamente formadas de pixels, pode-se dizer assim. E dessa forma ele consegue ir estudando para ver que tipo de pixels, os padrões dos pixels, para ele comparar com os padrões dos pixels de qualquer coisa que eu mandar para ele. Eu usei a biblioteca do TensorFlow e Keras justamente para fazer isso, para fazer esse cálculo por mim. Eu usei a biblioteca para isso. Uma coisa acho que precisa ficar claro, eu não sei exatamente a característica, né, dos algoritmos que você usou, mas toda vez que a gente vai fazer alguma aplicação com redes de inteligência artificial, primeiro, né, nós estamos tendo a possibilidade de ver vários aplicativos e várias funções envolvendo inteligência artificial na atualidade, por conta da quantidade significativa de dados que nós estamos tendo, né? E por conta de ter um processador à disposição e tal. E essas aplicações, elas usam algoritmos matemáticos que foram desenvolvidos na década de 1960, 1970. Se vocês quiserem entender bem isso, espeta a professora Ana Cláudia, ela é craque nesse negócio aí, porque o estrado dela foi na área de redes neurais. Mas, basicamente, existem alguns algoritmos que, dependendo da finalidade que você quer. Então, por exemplo, essa situação que o Salef mostrou, né? Que ele fornece uma imagem e o algoritmo responde se ela é do Da Vinci ou se ela era do Botticelli, não, do Rafael, né?
Isso, Rafa. Então, o que acontece? Antes de você chegar nessa fase, eu acredito que você tenha feito o treinamento dela. Ou pegou uma base já treinada. Não fez isso? Sim, eu já peguei uma base já treinada. Já treinada. Então, o que é esse treinamento? Vamos imaginar que você tenha 10 quadros. 10 quadros. Esse é do Da Vinci, esse é do Rafael, esse é do Da Vinci, esse é do Rafael. Você pega uma quantidade disso e usa para treinar a sua rede neural. Então, você fala, olha, se as cores são amarelo, vermelho, sei lá o quê, é do Rafael. Se a pincelada é de baixo para cima, é do Da Vinci. Enfim, existem algumas características que identificam a obra ao seu pintor. Por isso que existem os especialistas lá em arte que fazem isso. Então, isso é o treinamento. Você ensina a sua rede neural. Fala, se acontecer isso, é desse pintor. Se acontecer isso, é desse pintor. Se acontecer isso, é desse pintor. Então, ela é treinada. Isso que a gente fala, que ela vai aprendendo. Depois que ela está treinada, você submete uma outra imagem totalmente diferente dessas que você usou no treinamento e ela vai ver se essa nova imagem se encaixa em alguns desses casos, se é Da Vinci ou se é Rafael, entendeu? E aí responde para você com quantos % de certeza ela conseguiu encaixar. Esses algoritmos são chamados algoritmos de clusterização, de forma mais genérica, entendeu? Então, ele pega um elemento e vê em qual conjunto que ele se encaixa. Tá? Uma coisa que vale a pena dizer também é que os números não vão aparecer todos bonitinhos também. Eu dei uma enfeitada. O que vai aparecer vai ser basicamente 0.00947. Vai aparecer dessa forma, que são os arrays, mas você vai querer transformar isso em uma porcentagem, tanto para você ler quanto para os outros. Exato. Tem que tornar mais, a gente fala assim, mais palatável, né? É mais fácil de ser compreendido para as pessoas. Sim. Então, esse é um tipo de inteligência artificial que atua em clusterização, que é você pegar um objeto e encaixar esse objeto em algum conjunto. Para vocês terem uma ideia de uma outra aplicação que usa também recursos de clusterização, empresas que vendem energia elétrica ou água, né, como a Energisa ou a Águas, elas têm alguns softwares que executam lá, onde elas percebem as fraudes. Então, ele vê lá o teu consumo. Se o teu consumo de um mês para o outro saiu de um conjunto e foi parar em outro, há grande indício de que existe uma fraude. Então, eles pegam esses pontos discrepantes e aí vão até as residências fazer verificação da fraude ou não. Entendeu? Então, é uma outra possibilidade. O único problema disso, professor, é que realmente na prática a gente vê muito, por exemplo, a conta de luz sobe e a Energisa não faz nada. A conta de luz cai e no outro mês ele já está aqui na tua porta. É claro, o algoritmo dele não está interessado. Se você saiu de um conjunto que consumia pouco e foi num que consumiu muito, para ele, beleza, não está nem aí para você. Se você está com vazamento na tua casa, ninguém vai te alertar de que tem alguma discrepância no teu consumo. O que ocorre é o contrário, né? Se você tinha um consumo X, caiu para metade, por exemplo, vem alguém e fez... Isso é sacanagem, né? Mas eles usam algoritmos para afetou o bolso dele, né, professor? Exato, eles sentiram um prejuzinho. Agora, orientar o consumidor, aí nem pensar, né? Isso não existe. Então, isso... algo que eu esqueci de mencionar, que isso eu acho que é uma das partes mais importantes. Uma coisa que tem que ter muito cuidado quando você está treinando algum modelo, treinando alguma inteligência artificial, é que você tem que ter cuidado com o viés. Você sempre tem que ter cuidado se, por exemplo, eu quero que o meu algoritmo identifique uma espécie de gato para o outro. Imagine que você tira tudo isso e o fundo da espécie X do gato é branca e do Y seja qualquer tipo de fundo. O algoritmo ele pode achar que o que faz a espécie ser a X é o fundo branco. Então você sempre tem que ter muito cuidado mesmo, para você ver se você não está enviesando o seu próprio algoritmo. Senão, na hora parece de boa, mas depois pode ser uma consequência muito ruim. Quer dizer, ela vai tirando algumas conclusões equivocadas, né? Sim, a gente não consegue saber. É como vai pelo fragmento do que você apresenta, né? Então é basicamente o que ele falou mesmo. Daí. Exato.
né? Por isso a polícia não pode usar inteligência artificial. Porque existe muito viés, por exemplo. Negros são muito mais... tem uma quantidade muito maior de ser mandado para prisão, ser enquadrado. Então, se você tentar usar inteligência artificial, ele vai falar, esse bairro aqui, ele tá cheio de marginalidade. Mas não, às vezes é só um bairro normal, mas é um bairro com bastante negros. Então, inteligência artificial não vai salvar todo mundo, tá? Então tem que ter cuidado com isso. E a riqueza, na verdade, é uma ferramenta a mais, né? Não pode ser a única. Né? Ela te fornece, talvez, os indícios iniciais, e a partir daí, né, precisa ser feita uma outra análise, né? Mas funciona e ajuda bastante, né, com essa quantidade significativa de dados que nós temos agora, né? Então, sistemas especialistas para apoio à medicina, né? Está sendo usado, mas ele não pode ser o único. O diagnóstico que a inteligência artificial te dá precisa ser também analisado por um médico humano, mas já existem várias estratégias, né, para isso. Mas é bem bacana. Então, esse é mais um caso. Se eu não me engano, o Deep Blue da IBM, ele está fazendo isso. Não tá, ele está ajudando hospitais, alguma coisa assim. O Watson, né? Da IBM? É, o Watson, Deep Blue, tô confundindo. O Watson. Ele faz isso mesmo. Ele ajuda. E, inclusive, em vários momentos não se conseguiu perceber que era uma máquina que estava dando o diagnóstico, né? Ela passou muito bem como humano. Então, é uma inteligência artificial que está bem treinada, bem adaptada, tem um conjunto de dados muito grande, tem regras muito claras definidas lá dentro, né? Mas é isso. E é importante a gente ver que, assim, a gente tem muitas aplicações de inteligência artificial disponíveis, mas é o que a gente chama de inteligência artificial específica, né? Aquela história, a inteligência artificial vai dominar o mundo, a gente ainda está bem longe disso, porque isso aí seria uma coisa genérica, né? Mas para atividades pontuais, né? Para soluções específicas, a gente tem muita iniciativa, graças a essa quantidade grande de dados, né? É isso aí. Mais alguma perguntinha? E como que funciona aqueles robozinhos que limpa a casa, que é inteligência artificial? Eles precisam de uma programação também? Eu acho que eles não são usando de inteligência artificial. Acho que eles só simplesmente limpam até eles baterem na parede, acharem um canto. Ele é rudimentar, né? O que ele tem? Alguns têm sensor, né? Sensor de infra, né? Para saber a proximidade que ele tem de um obstáculo. E aí ele desvia. Né? Quer dizer, acaba sendo... A gente fala assim, não é uma inteligência artificial. Mas tudo aquilo que é a máquina que está decidindo, né? Entra na característica de inteligência artificial. É rudimentar, não é um recurso muito complexo, né? Então, é o mesmo sistema de como chama? Morcego, né? O morcego não tem ele se localiza por infravermelho. Então, ele dispara o infravermelho e consegue calcular a distância que ele está de um determinado obstáculo. É isso que acontece com esse robozinho, né? Então, ele vai, ou então até ele se colidir. Colidiu, ele muda a rota. Alguns... Eu estou pesquisando para comprar um desse, por isso que eu estou sabendo das características, tá? Alguns você consegue programar. Então, você diz qual é a área que você quer que ele cubra, e aí ele vai fazendo, caminhando por toda essa área, né? E outros... Ele escaneia a casa inteira, né? Escaneia a casa toda. Aí depois ele dá um mapeamento no celular e você fala assim, quero que limpe tal cômodo, e larai. E ele faz isso. E quando ele está com a bateria descarregando, alguns procuram uma fonte de energia mais próxima e ele mesmo já se conecta para fazer a recarga, né? É rudimentar, né? Porque ele não está tendo que lidar com uma quantidade de dados tão grande quanto por exemplo, nessa análise de imagem, né? Ele precisa saber qual é o nível de carga que ele tem, isso é um valor que ele consegue ler da sua própria memória, rastrear onde é que tem uma fonte de energia mais próxima, isso também é possível ser feito, né? E uma abrangência, né, da área que ele tem que fazer. Mas internamente tem um raciocínio de máquina acontecendo, né? Toda vez que a gente coloca se, então, se não, dentro do nosso algoritmo, a gente está dando a possibilidade da máquina tomar uma decisão. Isso é uma inteligência artificial.
rudimentar, mas é. A partir do momento que a gente vai colocando mais regras, a partir do momento que a gente vai tendo mais dados de entrada que nos permitem tirar conclusões melhores, a gente vai incrementando a inteligência artificial, né? Mas entendo que a partir do momento que a gente conseguiu tomar decisão, a gente já tem uma IA. Entendeu? Isso é bem bacana. E aí tem vários algoritmos. Esse que a gente viu, né, é o de clusterização. Tem outros que usam regressão linear. Por exemplo, eu quero saber se eu quero predizer, né, hoje, dia 25 de maio, eu quero falar quanto que vai estar a cotação do dólar na primeira sexta-feira de junho. Isso é predizer alguma coisa. E como que a gente consegue fazer isso? Olhando o passado. Aí a gente tem algoritmos de regressão linear para fazer isso. Então, dependendo do que você precisa que a máquina faça, existem algoritmos mais adequados para isso, né? A maioria deles usando redes neurais artificiais. É isso, né? Então já deu para dar bastante pitaco, legal a pesquisa do Salef. Depois você põe aqui no chat, Salef, o link onde a gente encontra esse artigo, tá? Para a gente fazer a leitura dele, socializar com todo mundo. Ok. Eu já vou passar agora, então. Isso, já põe aí. Parabéns. No WhatsApp ou aqui no chat? Não pode Põe ser no no WhatsApp, WhatsApp, né? porque as coisas que às vezes joga no bate-papo aqui, depois a gente fica sem saber o que é. Que nem, por exemplo, uma vez a Sarah compartilhou um monte de link e depois eu fiquei, nossa, como que será que eu vou perguntar agora pro professor de novo aqueles links? Ah, e é verdade, né? Do que era mesmo, hein? Os links que eu botei aí, eu já nem lembro mais. É verdade. Ai, professor, agora fugiu da minha cabeça. Nossa, sabe quando você tá com uma coisa na cabeça e de repente some? Sim. Depois você lembrar, você fala aí. Então, mas foi boa essa dica. Então, toda vez que a gente for compartilhar um link, vamos mandar no grupo, porque realmente aí fica perene, né? Mas legal, viu, Salif? Gostei dessa sua experiência. Gostei de ver, né, essa possibilidade de gerar várias pessoas, né, imagens de pessoas que não existem, né, usando, obviamente, dados de pessoas reais misturados e combinados. E legal. Gostaram, pessoal? Então, é só para a gente ter uma pinceladinha, assim, né, de tudo que está acontecendo aqui no nosso mundo virtual. Muito top. Top, né? Muito bem.